E no Monza Experience de hoje, o que nós vamos falar? Bom, já pode perceber o seguinte, solta um pedacinho da trilha sonora do começo de novo. Tá ouvindo? Não te lembra nada? Meu amigo, você não lembra nada, você precisa ver um pouco mais de filme. Filme de cinema, hein? Eu vou explicar por quê. A trilha sonora de hoje, ela traz do Apollo 13, meu amigo, Apollo 13. O Apollo 13, inclusive, tinha uma mensagem que ficou para o mundo inteiro. Inclusive, por isso foi filmado e por isso virou um sucesso, o caso em si. Por que virou um sucesso mundial? O maior fracasso, tirando as explosões mais recentes da Challenger e tudo mais da NASA, foi justamente o Apollo 13, onde o homem não chegou na Lua por uma série de problemas técnicos que foram resolvidos pela equipe de terra, pela equipe de controle em Houston e também pelo time de astronautas que lá estava. Eles fizeram um milagre e voltaram inteiros para o planeta. E tudo isso graças a uma frase do controlador chefe de voo que dizia: "Failure is not option", ou seja, falhar, meu amigo, não era a opção. Evidentemente, você pode proferir aquele da frase à vontade, muitas vezes isso não significa porcaria nenhuma. Vamos falar de carro, nosso negócio é Monza. Quando você vai viajar com Monza, falhar não é opção, porque você não quer ficar com o teu querido Monza na estrada. E aí o que acontece? Você tem que fazer algumas revisões. Além das básicas, troca de óleo, não sei o que, mas nenhum carro para na estrada pelo óleo velho. Para por falta de óleo. Então, se você olhou o nível do óleo, se você olhou o combustível, se você colocou um combustível que você confia, isso não vai te dar problema. O que pode te dar problema numa estrada? Pneus. Dependendo da tua viagem, dependendo se é muito longe, dependendo se você não tem muita assistência aonde você está, recomendo, leve 2 steps. No Chile, por exemplo, você já é obrigado por lei a ter 2 steps no carro e um jogo de correntes, porque lá neva. E aí a tração ajuda com a corrente, como se fosse caminhão, aquele negócio todo dos caminhões do gelo, que tem até documentário na Discovery. Mas aqui você não faz a corrente num país tropical. Então, se você vai fazer uma viagem muito longa, sugiro, leve um segundo step. Por que o segundo step? Quando fura um pneu, alguma coisa, mesmo sendo hoje um pneu sem câmera, se for um prego, alguma coisa, ele vai demorar para murchar. Porque o prego mesmo tampa o furo, né, e demora. Conforme o carro para, ele vai esvaziando lentamente e o carro fica lá. Outra coisa que eu costumo levar, uma bombinha de ar comprimido. Leva uma grande de bicicleta, mas encher um pneu de carro com bomba de bicicleta, você vai demorar 1 hora e gastar muita musculatura. Porque o volume de ar que tem dentro do pneu de carro é muito maior, obviamente, que um pneu de bicicleta que você enche rapidinho. Mas leve, às vezes você está com todo o tempo do mundo e ninguém na estrada para te ajudar. Leve também uma bombinha elétrica, aquela de conectar aqui no querido acendedor de cigarro do carro. Funciona pra cacete. Eu já me livrei de trocar pneu no Monza e até em carro mais novo, com aro 15, com uma bombinha daquela. Acordei, pneu no chão, liga a bombinha, espera 5 minutinhos, enche o pneu, põe mais libras do que deveria, vai para o borracheiro e fica tranquilo, não precisa pegar macaco, etc, etc. Ah, mas e a seguradora? Que seguradora para Monza, meu amigo? Não fazem seguro. Então, vamos lá, recapitulando. Verificou o nível de óleo, verificou freio, não está vazando óleo de freio nas rodas, nada disso? Beleza. Combustível, normal? Beleza. Pneu reserva, step reserva, bomba manual, bombinha elétrica, não te ocupou até agora nada. O que mais vale a pena você fazer? Leve, dependendo da viagem, alguns kits básicos. Exemplo, vale a pena levar umas 2 velinhas ou um joguinho de cabo de vela, até mais velho, mas que funciona? Sim, se alguma coisa acontecer, você tem como ligar a parte de ignição. Para quem é mais avançado na história e está com medo de uma bobina impulsora ser danificada e o carro ficar sem ignição, você pode levar um distribuidor completinho. O distribuidor do Monza ele é fácil de trocar, não exige nem inclusive regulagem depois de muita coisa. Você solta 2 parafusos, saca aquilo lá, coloca 2 de novo, acerta a chavetinha para quando virar a árvore de comando não quebrar a base do distribuidor, e depois você simplesmente coloca na mesma risca de ponto que estava lá, que todo Monza tem, que alguém fez. É o ponto ideal? É um ponto que é com luzes? É evidente que não, mas para você chegar devagar numa emergência, numa cidade, para que daí um mecânico possa fazer uma coisa, ajuda. Às vezes uma pecinha de nada que fica num cantinho do porta-mala te salva. Então, falhar não é opção nessa hora. Palheta de limpador de para-brisa, porque você pode pegar uma chuva, esse tipo de coisa é básica, mesmo que você leve uma mais velhinha, mas na hora da emergência ela limpa alguma coisa. O que mais você pode levar? Já falamos de vela, já falamos de tudo. Ah, eu vou levar a correia dentada, não vai adiantar. Tu não vai parar no acostamento do carro para fazer correia dentada. Agora você pode levar uma correia de alternador.
Alternador do Monza é fácil de trocar, especialmente nesses modelos carburados e mais antigos. A polia que sai do virabrequim, ela tem uma ligação direta com o alternador. É uma só polia, então vale a pena você levar uma, porque às vezes com um parafuso você recua o seu alternador, troca às vezes uma correia que tenha quebrado. Com a chance dela quebrar é remota, mas também aquilo não ocupa espaço algum, então vale a pena levar. Correia de direção hidráulica, besteira, você não vai trocar. Se ela quebrou alguma coisa, você consegue andar com o carro normal. Como? Sem a correia da direção hidráulica, a direção simplesmente vai ficar extremamente dura, mas para uma viagem, para uma estrada onde você não faz tanta curva, não tem grande problema. Já fiz viagem para a praia e tudo mais sem a direção hidráulica num carro com direção hidráulica. Perfeito? Outra coisa importante, uma faca ou um canivete. Já aconteceu uma vez do fluido da direção hidráulica na mangueira pressurizada de um dos Monzas simplesmente arrebentar. Muito velha a borracha, não tinha visto, vazou o fluido de direção hidráulica. Imediatamente pare, senão você vai queimar a tua bomba, a bomba hidráulica. E aí o que você faz? Em vez de ter que desmontar tudo, pega uma faquinha, meu amigo, corta aquela correia da direção hidráulica. Como assim corta? Não vale nada, aquilo lá custa barato. E aí você sobe sem a direção. Se o motor não estiver virando a bomba hidráulica da direção, ela mesmo não vai queimar, ela vai ficar paradinha no canto até você chegar no mecânico. E você dirige como isso aqui? Sem a parte hidráulica. Vai ficar um pouco mais dura? Vai! Você dirige normalmente. Bomba de combustível. Carro que nem esse carburado. Bomba de combustível. Leve. 2 parafusos tiram você de uma desgraça. A bomba, o diafragma dela furou, porque você não viu, sei lá, alguma coisa aconteceu. Você coloca uma bombinha nova em 5 minutos, liga os 2 tubinhos, o do retorno e da pressurização do combustível, os 2 parafusos que ligam ali no cabeçote do carro e fica tranquilo. Ela já vem até com a juntinha. Em 2 segundos teu carro está funcionando de novo. Então bomba de combustível é uma dica para que você leve também, para falhar não é opção. Mangueiras, leve, dos 2 calibres. Da mangueira tradicional que vem do filtro de combustível para a bomba de combustível quando ela é manual, e leve também aquela mangueira mais fininha que alimenta o retorno e tudo mais do carburador. Se aquilo vazar, alguma coisa acontecer, não custa nada você enrolar no porta-mala aquele negócio, você troca em 2 segundos tirando com uma chave de fenda ou uma chave Phillips, dependendo como foi colocado no teu carro, as braçadeiras e coloca de novo. Filtrinho de combustível. Leve também, é tão barata aquela porcaria, se entupiu alguma coisa, você simplesmente troca também com 2 chaves de fenda tranquilamente. E no Monza elétrico, leva a bomba elétrica? Já mais difícil, não costuma dar problema assim tão alto. Quer levar? Leva, eu não levo. Se ela parar de funcionar, mesmo depois das revisões que a gente faz, é porque eu dei azar mesmo, aí eu tenho que chamar um guincho. Ah, lâmpadas, né, meu amigo? Você não está livre de ligar e o farol não funcionar, a luz de placa não funcionar, a seta não funcionar, a lanterna não funcionar, leve lâmpadas, custam baratíssimo, você coloca na tua bagagem tranquilamente e troca em qualquer caso. Já fui salvo de multa, inclusive, quando eu parei, a luz da placa não estava funcionando, o guarda falou, olha, vou ter que lhe multar. Eu falei, não faça isso, eu abro o porta-mala e troco uma nova, eu saí de casa, ela estava acendendo, deve ter queimado na viagem. Olhou para mim e falou, tá bom, vou lá falar com outro carro, quando voltar, se tiver assim, não tem jeito. Eu falei, tá bom, e deu. Eu não tomei a multa porque eu troquei a lâmpada tranquilamente. Lâmpada de farol, já aconteceu, estou numa viagem, o carro fica caolho. E aí o que eu faço? Vai lá na frente, tira aquela tampinha, a proteção do farol, troca aquele da H4, 2 segundos lá, troca, acabou o problema. Fusíveis, importante levar. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa e queima um fusível. Normalmente, como o fusível queima, ele está fazendo isso te avisando, é uma proteção. Então colocar um fusível mais alto muitas vezes pode gerar inclusive um aquecimento no fio e até um incêndio. Não é bom fazer isso. Mas às vezes por uma besteirinha, deu uma oscilação qualquer na tensão e o fusível tinha uma resistência muito baixa e queimou. Já aconteceu comigo uma vez com toda a parte de instrumentação desse carro ali numa viagem para Curitiba. É um fusível de baixa amperagem, baixa resistência, alguma oscilação aconteceu e na hora que eu acelerei o carro e ele parou. O contagiro deixou de funcionar e toda a instrumentação e painel, só o velocímetro porque ele é mecânico. E aí eu falei, putz, como é que eu vou chegar? Não vou ver temperatura não vou ver pressão de óleo, não vou ver temperatura da água do motor, nada. É ruim dirigir assim. O que eu fiz? Parei no acostamento com uns fusíveis de 10 amperes, se não me engano, ou 15 amperes, conforme a caixinha de fusível mostra, troquei e nunca mais. Quer dizer, não era um problema de fiação, era um problema de alguma besteira que aconteceu ali na hora que eu não sei explicar. Nunca mais aconteceu, tanto é que está aceso. Então fusível vale a pena. Eu sempre levo pedacinhos de fio. Por quê? Às vezes alguma coisa acontece, é fácil de testar, mas aí exige que você conheça um pouco mais de mecânica.
ou minimamente de elétrica. Exemplo, ligar o positivo na bobina, enfim, fazer uma ligação como se fosse direta, às vezes te salva para saber se é uma chave comutadora. Mas aí nós já estamos falando no nível mais avançado. E mesmo assim, eu nunca fiz isso. Eu aprendi uma vez com mecânico, mas a aplicação disso mesmo é raro acontecer. Eu acho que isso é o kit básico. Leva sempre um litrinho de óleo. Às vezes você chega lá, o carro consumiu, o motor é velho, ele consumiu um pouco de óleo. Não é que ele consome 1 litro por viagem, porque aí o teu problema vai estar lá atrás, você vai ver uma nuvem de fumaça que teu carro deixa. Mas já aconteceu de às vezes pegar serra e aí ele chega com um nível um pouco mais baixo, com o motor velho, completa até um nível bonitinho. Óleo de direção hidráulica, completa. Às vezes um pequeno vazamento, você completando não dá problema. Freio, não é bom fazer isso, mas se acontecer numa estrada sem recurso, se ele teve um pequeno vazamento e baixou um pouquinho, você completa e chega em algum lugar. Sem freio você não anda com o carro. Não esqueça, querida, chave de roda. Dica, eu vou mostrar lá atrás. Chave de roda, não aquela que vem com o carro. Você não tira nem ferrando o teu parafuso com aquilo, porque ela tem um curso muito pequeno e a força que você aplica no parafuso, se ele estiver lá muito tempo e já enferrujado no disco ou na panela, você não tira, cara. Então, compra uma com uma extensão, vou mostrar agora. Custa baratinho, não ocupa espaço e ela prolonga e você faz uma alavanca boa. Você consegue tirar qualquer parafuso mesmo emperrado. Essa é a chave que eu falei, essa chave aqui ela prolonga e você encaixa aqui, ó, no parafuso da roda lá, tá vendo? Por que ela prolonga? Porque ela faz isso aqui, ó, olha só. E esta alavanca aqui, ó, quando você faz essa regulagem e apoia o seu peso em cima dessa parte onde eu estou com a mão, você gera uma alavanca enorme, ó. Isso faz com que você arranque qualquer parafuso da tua roda. Recomendação, use. E detalhe, serve até para ter outro carro, porque ela tem aqui um pino onde você tem 19 mm, 17 mm e ainda vem com uma outra ponta que você encaixa aqui. Então, essa é uma ideia boa de você ter em qualquer carro. Você precisa ter também um macaco para levantar carro. Significa o seguinte, o macaco que vem no Monza, é aquele que apoia nas laterais do carro, eu sempre deixo no carro, fica como uma emergência, nunca uso. Primeiro que eu acho que ele danifica a carroceria do carro. Mas o carro foi projetado para aquilo. Tudo bem, cara, mas eu vou levantar o carro inteiro num único ponto, o metal já é antigo, pode ter alguma fraqueza ali já, não faço. O que eu faço? Compra um outro macaco. Você pode ter um macaquinho sanfona, eu não costumo usar muito, já me deixou na mão. Ele espanou uma vez e fiquei com o carro ou no ar ou não subia mais, uma porcaria. Mas, às vezes, com manutenção, se ele estiver certinho, não tiver com aquele lacre rompido, ele funciona. Porque você consegue apoiar, se for na frente, no quadro da bandeja, não na bandeja, no suporte, no quadro onde é fixada a bandeja dianteira. Ali é um ponto muito resistente do carro, então você pode levantar por ali. Se for na traseira, obviamente no próprio eixo do Monza, você pode colocar mais para cá, mais para lá, ou até no meio, se você quiser, você levanta as duas rodas. Então ali é a parte obviamente mais segura que você tem do carro. A segunda mais segura é justamente no quadro traseiro, no chassi traseiro, aonde apoia justamente a suspensão, onde tem a bucha da suspensão. Também ali é um ponto super resistente. Um macaco que eu recomendo é o macaco hidráulico. Você compra um mini jacarezinho ou aquele outro de pino, mas normalmente eles não dão problema. Então você consegue colocar aquilo lá, coloca na hora que você vai trocar um pneu, eventualmente alguma coisa, você ainda coloca o step embaixo, caso o carro desça, né, para uma questão de segurança, você não entre de preferência embaixo do teu carro. Se acontecer alguma coisa você vai estar morto, então de preferência mantenha uma certa distância para trocar roda. Para trocar roda você não precisa se enfiar embaixo do paralama, você precisa ficar com uma certa distância com os braços. Se alguma coisa ruim acontecer, não vai te machucar, vai te dar um problema com o carro, mas não vai te machucar. Então um macaco, além do que vem de fábrica, eu também recomendo, de preferência hidráulica, o teu esforço é muito menor. E numa emergência você consegue levantar o carro. Acho que fechou nossa lista. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it.
Põe a mão aqui. Posto do açaí com sol na cara. Lá atrás, o nosso querido Monza. E aqui, ó. Açaí. Estamos aqui no Posto do Açaí, que é o começo da Avenida Paulista, né? Aqui é Paraíso. Se você for para lá, você tem a Avenida Paulista. Muito bem. Estamos aqui num domingo, e domingo, dia tranquilo, agora cedo ainda, 8h40 da manhã. Então a ciclovia em funcionamento, domingo de sol aqui em São Paulo. E nós vamos falar de nessa outra parte aqui do episódio de hoje, a gente vai falar de Monza a diesel. É isso aí. Você acha que não tem Monza a diesel? Depende do país que você mora. No caso aqui no Brasil, veículo de passeio por lei, sei lá eu por que tem essa lei, mas a lei não permite que o veículo de passeio seja a diesel, só se for utilitário. Então você acha caminhonetes, agora as tais das SUVs que são considerados utilitários, você consegue. Ou os veículos profissionais, né, caminhão e tal. Mas veículo de passeio, a lei não permite. E nos outros países isso não é assim, na Europa principalmente e tal. No Uruguai, país vizinho nosso aqui, que o tamanho de um estado brasileiro, né, enfim. O Uruguai é um país aqui no sul, obviamente, você sabe. Se você tiver 480 quilômetros de tempo, né, para percorrer, você cruza de norte a sul dele, de Montevidéu até o começo da Rota 8 lá em cima. E o ano passado a gente fez exatamente esse caminho. Então eu vou mostrar duas filmagens de Monza. Monza que a gente achou ali na beira do Rio da Prata, em Montevidéu, perto do porto. Primeiro um Monza estacionado e os veículos lá, inclusive, lá você tem muito veículo antigo. Vou soltar duas, inclusive. Solta o Monza, a diesel parado, e o Fiat, o precursor do Fiat Uno, que era esqueci, caceta. Vou falar no vídeo, vai. E olha o que a gente achou aqui, um Fiat 1000 Panda. Panda 1000 Fire, não tem no Brasil. Olha, é um precursor do Uno 1000, ó. Panda, ó. Show de bola, já adorei. O nosso Monza, que aqui ele tem o nome, ó. A versão seria um SL no Brasil, aqui é Mega SL, ó lá. Legal, né? Legal esse Uruguai. Viu aí que legal? É. Aí o que acontece? Tem outra coisa que é legal. A gente depois estava andando ali em Montevidéu. Panda, Fiat Panda, era isso. Enfim, a gente estava andando em Montevidéu a pé, a gente pela tal da Rampla, que na verdade é o calçadão ali do Rio. E tem 18 quilômetros, ele é maior que o de Santos. E a gente estava andando a pé, saímos ali do centro do mercado, fomos andando tudo a pé, passando por vários carros, inclusive carros da Renault modernos, como o Clio europeu, que não tem aqui no Brasil, e que lá é show de bola, filmei também. Solta o Clio, vai. Esse aqui é um Clio uruguaio, versão novo, versão europeia, não tem no Brasil. Olha que legal. Muito bem, vamos fazendo a digestão, olhando aqui um ventinho bom. Viu o Clio bonito, né? Então, aí o que acontece? A gente entrou numa ruazinha para tentar voltar depois pro hotel, pro centro ali, pra praça onde tem o Artigas, o túmulo do Artigas, e tem também o palácio da presidência ali, né? A presidência fica ali na praça e tal. A presidência do Uruguai fica no próprio, em Montevidéu. E nessa brincadeira, esqueci o que eu ia falar, cara. Deu branco, que bosta. Você achou o carro? Ah tá, achei o Monza Diesel. Tava parado um outro Monza Diesel TD, turbo diesel. Eu falei, porra. Aí fiquei fotografando o carro, filmando, falando dele. Eu não pensava em ter canal de Monza naquela época.
Eu sei que daí saiu da casa, onde ele estava estacionado em frente, uma senhora. E a primeira pergunta dela, que passa? Né? Daí eu, não falando espanhol, no meu português, brasileiro, tal, eu gosto de Monza, tenho Monzas e tal, mostrei uma foto no celular, a mulher mudou, ficou super simpática, e eu expliquei para ela que a curiosidade com o Monza dela, tava mal cuidadinho o carro, né? Não tinha nenhuma restauração, nada, ela usa aquele carro no centro. Inclusive depois a gente andando pelo centro, a gente via a mulher com Monza diesel lá, além de ser moradora, ela trabalha, enfim, tem a vida dela por lá. E aí ela ficou super simpática e eu expliquei para ela que no Brasil isso nunca existiu. Monza diesel no Brasil ou outros veículos não tinha. Ah, para quê? Aí ela resolveu abrir o carro, abrir o capô. Então vocês vão ter uma cena rápida aí que a gente pegou de celular. Solta a Dona Marisa com seu Monza Turbo Diesel uruguaio. Estamos aqui com Marisa, Sim. dona do Monza Diesel, que no Brasil não existe. E ela deixou que a gente olhasse, inclusive, o motor do carro. Sim, filma aqui. Filma assim. Pode abrir? Sim. Botão, Não sei. Eu não sei onde puxa. Ah, ok. Achei. Achou? Deixa. Acho que encostou ali, né? É que tenho que cambiá-lo. Ah. Eu vi que tem aqui. Ah, olha só. Olha isso, motor. Nossa, não existe esse carro. Puxa vida. Bomba injetora. Diesel. Não existe lá. A gente agora está com um outro projeto. Um outro projeto que eu não sei quando vai ser. A ideia é a seguinte, a gente tem que ir de Monza para o Uruguai. E são 2.000 e tantos quilômetros de São Paulo, da Avenida Paulista, até lá. Esse é mais ou menos o trajeto, até o centro ali de Montevidéu. E se quiser andar mais 200 quilômetros, você vai para Colônia del Sacramento, que é uma cidadezinha tipo Campos do Jordão lá, ou Paraty, Paraty brasileira. Muito legal, que tem lá uns restaurantes, que tem lá hotel, que tem lá inclusive a balsa, que você pode pegar, colocar no carro ou não, ou simplesmente como pedestre, e desembarca em Buenos Aires. Então você atravessa a Bacia do Prata e você chega em Buenos Aires. Esse é um caminho que a gente inclusive não fez. Então é um bom caminho para Monza, mas aí não adianta só ir com Monza, tem que combinar com o Clube dos Monzeiros do Uruguai. Solto a foto aí. Eles têm aqui no Facebook um canal. Eu sempre publico os vídeos do Monza Experience lá também. Eu não sei se eles curtem. Alguns eu já vi curtindo, tal, mas eu não sei, enfim. Então a gente tem que fazer contato com esse Clube do Monza Uruguai para mostrar, para ir com um dos Monzas para lá. E de preferência seria legal se a gente fosse com mais Monzas brasileiros. É uma viagem bem legal, bem tranquila. Você pega aqui de São Paulo, por exemplo, você pega a BR-116, você pode ir pelo Chuí brasileiro, ou você pode ir pela BR por Jaguarão. Foi o caminho que nós fizemos daquela vez. Saímos de São Paulo, fomos por Jaguarão. Então a caminhada boa de BR. Atravessamos ali a ponte de Jaguarão para o Uruguai. Paramos ali rapidamente para trocar a moeda, porque os pedágios uruguaios não aceitam, obviamente, cartão de crédito, nada disso. Então a gente trocou moeda para moeda local, 71 pesos, que era o preço padrão do pedágio no país todo lá. E aí nós seguimos viagem pela Rota 8, que cruza o país. Então E o Uruguai é uma planície eterna, né? Então assim, o consumo médio de um carro 1000 foi de 19,5 km por litro, pra você ter uma ideia. Sem forçar nada, tranquilo, porque não tem montanha, né? É um país plano.
E a gente fez esse caminho cruzando a Rota 8 inteira, retões absurdos assim, no meio daqueles de pastos, né? Basicamente ali o que você tem lá é pecuária, né? Então pastos imensos, montanha não, a perder de vista e linha reta. E aí nós chegamos em Montevidéu pela bunda de Montevidéu. Até a chegada ali é um local meio feio ali, uma espécie de periferia ali, não sei o nome da cidade. E fomos depois. Alguns dias depois a gente foi para a Colônia del Sacramento. E aí solta essa cena da viagem. A gente estava no caminho, na ida. E aí, por acaso, nesse dia calhou de ser um final de semana. E tinha a galera de carro antigo indo também. Então a gente passou por pelo menos alguns carros antigos. E a gente estava bem lento, bem tranquilo. E aí eles passaram por nós na estrada. Solta os antiguinhos, Alfa Romeo e tudo. Carreata de carros antigos uruguaios, olha lá. Esse é um BMW. BMW, ó. Vamos ver, vou passar aqui do lado, olha lá. É um Alfa Romeo. Olha lá, uma caminhonete dirigida com cachorros. Só aqui no Uruguai. Olha lá. Tá vendo o cachorrinho? Ele vai pular, hein? Se ele vai pular, vai abaixar meu carro. Melhor sair daqui. Olha lá. Quarto cachorrinho. Show de bola. Legal. E na volta, como os antigos fazem parte sem querer, a gente estava voltando, portanto, de Colônia para Montevidéu de novo. E passamos aí na estrada por uma garagem com carros antigos também. Alguém que, eu não sei se o cara vende, mas tinha uma coleção grande ali, solta também. Na estrada de volta de Colônia, achei não sei se é loja, mas enfim, com coisas antigas, interessantes. Olha aqui, ó. Um BMW bem antigo, esse eu não faço ideia do que seja. Tem umas bikes ali, enfim, tem umas coisas doidas aqui. E o cara tem também umas coisas bem diferentes. Tem uns veículos, uma caminhonete antiga lá, carros de corrida. Enfim, é um galpão aqui cheio de ó, aqui. Mais aqui dentro. Olha um carmanguia lá dentro, em cima da caminhonete ali. É isso aí, então esse é um projeto que a gente tem para fazer. E uma outra coisa que eu acho depois legal, a gente voltou, e talvez isso dê para fazer também com Monza, a gente voltou do Uruguai pelo litoral do Uruguai, porque a gente foi conhecer Punta del Este, que eu diria, pula, não vale nada, só tem os dedinhos lá. Então conhecemos a Punta del Este e depois fomos subindo. Paloma Branca, não sei o que, Del Diablo. A gente são praias assim, já bem mais rústicas que a gente acabou nem entrando na volta ali. Mas subimos todo o Uruguai, entramos pelo Chuí, exatamente às 8 da noite, cruzamos a fronteira brasileira no Chuí, Chuí uruguaio com Y e Chuí brasileiro com I. E depois andamos, meu amigo, aí você tem uma caminhada de uns 200 quilômetros até Pelotas, sem um ser humano na estrada. É uma pista que vai e que vem, da BR, sem sinal de celular, sem qualquer tipo de assistência, porque não é privatizado aquele pedaço, no meio do charco, no meio do nada. Plantações de arroz a dar com pau e avisos na estrada: cuidado, mantenha a atenção com o ratão do banhado, que é uma espécie de porco imenso, que o desgraçado cruza de um lado do charco para outro, e como a pista passa no meio, ele cruza, às vezes à noite, e uma cacetada num carro, ou mesmo até num ônibus, com um bicho daquele de uns 60 quilos, te destrói provavelmente a parte de baixo do veículo e provoca acidente. Então esse é o projeto que a gente vai ter aí. E com isso a gente termina este episódio misto. Começou no nosso querido Monza personalizado, dando as opções de Failure is not an option, que é justamente o preparativo para uma viagem. E agora no nosso querido 500EF nesse domingo de sol. A gente foi levar o Diogo no negócio pré-vestibular e agora estamos voltando, comemos nossa...